A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Olá, ouvintes e amigos do Agro e Prosa, da Rádio Morada FM, do programa Morada no Campo, da Rádio Agro Hoje também. Está começando mais um encontro com a informação de qualidade que transforma o dia a dia de quem vive e produz no campo. Hoje nós vamos falar sobre o futuro da gestão no agronegócio. Você já imaginou conseguir antecipar o que vai acontecer aí na sua fazenda a médio e a longo prazo? Simulando os impactos do clima, do mercado e da economia antes mesmo de tomar uma decisão? Para nos explicar como a tecnologia deixou de apenas resolver os problemas do dia a dia e passou a prever cenários, nós recebemos hoje a professora e pesquisadora Soraya Tanuri, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Soraya é a idealizadora de um modelo bioeconômico revolucionário que transforma a realidade da fazenda em equações matemáticas para garantir mais rentabilidade ao produtor rural. Professora Soraya, seja muito bem-vinda. É uma grande honra falar com você. Olá, muito obrigada, Divina. É um prazer conversar com vocês, conversar com o teu público. Espero que a gente tenha uma conversa bem produtiva, que possa esclarecer bastante aos produtores sobre essa nova tecnologia. Eu estou muito curioso, professora, porque eu fico imaginando o seguinte: a gente falar daquilo que vai acontecer daqui a meia hora já é complicado, fazer previsão é igual previsão de clima, né? O pessoal fala, daqui 15 dias pode ser que chova, daqui 7 dias vai chover, daqui 2 dias certeza que chove, daqui 2 dias não chove. Mas o que que Exato. aconteceu? O vento mudou no meio do caminho, aí jogou as nuvens para outro canto. Eu quero entender um pouco desse seu trabalho, na prática. O que que é esse modelo bioeconômico baseado na dinâmica de sistemas? E como é que ele consegue simular o ecossistema completo de uma fazenda? Certo. Bom, esse já é um trabalho bastante antigo, ele já tem pelo menos 10 anos que a gente vem desenvolvendo o trabalho, então ele é um trabalho bastante complexo, como tu comentaste. Qual é a grande dificuldade que a gente tem? Muitos pesquisadores trabalham com submodelos, então alguns pesquisadores trabalham com clima, outros com solo, outros com crescimento de pasto, outros com crescimento animal, com raças, a partir de genética. O que nós sempre, percebemos é que há uma grande dificuldade em unir todos esses submodelos. Então, há 10 anos atrás, a gente começou um trabalho para verificar quais pesquisas eram relevantes para cada submodelo, esses de clima, raça, genética, como eu comentei, e verificar quais equações nós poderíamos utilizar para unir todos esses modelos dentro de uma única ferramenta. Então, o nome da metodologia é dinâmica de sistemas, que é uma metodologia já bastante consagrada, uma metodologia americana, mas que é muito pouco ainda difundida no agro. E por que que ela é pouco difundida no agro, mas por que que ela pode ser utilizada? Porque ela trabalha com a variável tempo. E a grande maioria dos softwares que a gente tem no mercado ou da própria IA não levam em consideração o tempo, são modelos mais estáticos. E o que a gente está propondo é um modelo que se adapte às modificações temporais que acontecem na propriedade, porque tudo que é biológico passa pela variável tempo. A gente não tem como ter um cenário congelado hoje se amanhã esse cenário se modifica. Então, a dinâmica de sistemas é uma metodologia da academia que a gente utiliza e que se vale da variável tempo.
Esse modelo, para o produtor rural conseguir entender, é como se a gente unisse as diferentes áreas da propriedade. Então, a gente consegue unir o crescimento do pasto, a lavoura, se for o caso, a parte do clima, a parte dos animais, a parte do solo. Então, a gente faz uma união de todos esses setores em uma única equação que vai dar resposta ao produtor. Soraya, me fala uma coisa, qual que é o grande desafio de criar uma linguagem que, interligue a grande maioria dessas variáveis de uma fazenda? Isso é algo que a IA ainda não faz? Exato, o que a gente está trabalhando não é com inteligência artificial. O que que a IA ela faz? Ela executa pequenas tarefas. Então, por exemplo, a aplicação de defensivos agrícolas. Agora a gente tem um novo aplicativo uruguaio que ele faz a pesagem dos animais a partir de um drone que possui uma câmera e a partir dessas imagens se faz a pesagem do animal. Então a IA ela executa tarefas. O que a gente está propondo é algo mais complexo e a nossa dificuldade está exatamente em escolher as equações matemáticas corretas. O que a gente quer passar para o produtor rural não são as equações matemáticas, o que a gente quer passar para ele é a resposta final do sistema. Então, um exemplo básico: se chove, quanto que o pasto vai crescer? Dentro do que se está esperando. Se esse pasto não vai crescer tanto quanto se imaginava, qual é a resposta animal que eu vou ter para um crescimento já um pouco deficiente? Então, será que vai ser necessário utilizar uma suplementação, uma silagem? Que alternativas eu tenho? A gente deve passar por um grande desafio agora, que vai ser o El Ninho. No Rio Grande do Sul, a gente está extremamente preocupado, exatamente por todo o cenário que a gente já teve lá em 2024, e os produtores rurais, por óbvio, também estão extremamente alarmados e com receio do que vai acontecer. Então, para nós, desenvolver esse modelo dentro de situações climáticas extremas, como o caso do El Ninho, é um enorme desafio. E a gente vai precisar validar ele também nessas situações onde a gente vai ter um volume de precipitação gigantesco. Então, a partir desse volume de precipitação, a gente vai descobrir, vai tentar descobrir o que que o modelo nos diz em termos de crescimento de pasto ou em termos de crescimento de cultura de grãos e quais vão ser as melhores decisões a se tomar a partir desse fenômeno. Isso é um exemplo que eu estou trazendo para o produtor conseguir entender como que o modelo funciona. Ele é diferente da IA, ele não executa uma função, mas sim ele cria um cenário onde o produtor pode compreendê-lo e tomar melhores decisões. Eu acho que como você entende muito de matemática, assim, pra gente que não entende é tão mais complexo, né, tão mais Claro. complicado. Eh, por exemplo, o agronegócio é uma atividade a céu aberto, Uhum. muito vulnerável a fatores externos, que, sei lá, de repente, um terremoto é algo que pode acontecer de uma hora para outra, um tsunami é algo que pode acontecer de uma hora para outra, uma chuva de granizo é algo que muitas vezes não é tão previsível assim. Como é que o sistema consegue preparar o produtor para enfrentar variações climáticas e alterações geopolíticas, por exemplo? Dependendo do presidente que está lá, muda tudo, e o cara de Uhum. repente resolve fazer uma guerra. Antes que essas coisas aconteçam. Na verdade, o produtor ele precisa inserir os seus dados ou os dados que ele imagina que vão acontecer. Então, a gente não quer Hum, novamente que o produtor precise entender de matemática, esse não é o objetivo, essa é a função dos pesquisadores. Mas a gente quer que o hum. produtor ele insira os seus dados. Vamos pegar alguns dados que ele tem no cotidiano, por exemplo, volume de precipitação. Então, ele pode fazer uma simulação, digamos que chova uma média de 100 milímetros por mês na região onde ele está trabalhando e ele quer extrapolar isso para 150. Então ele pode colocar esse dado de 150 e verificar como que o modelo responde. A partir dessa resposta do modelo é que ele vai poder tomar melhores decisões. Uma questão geopolítica, por exemplo, ele pode adicionar os custos que ele tem atualmente dentro da propriedade, ou ele pode ampliar esses custos e verificar como que o modelo vai responder, se vai nos dizer que é necessário, permanecer com esses animais no campo, em pastagem, ou se é mais recomendável, por exemplo, um confinamento,
ou uma suplementação. É claro que toda a questão geopolítica é um pouco mais difícil da gente prever, porque isso acaba indexando os insumos em dólar. Então, a gente não coloca isso no modelo. Esse nosso modelo ele não prevê questões geopolíticas propriamente Uhum. ditas, mas ele prevê questões relacionadas a custo. Então, a gente tem uma ideia dos custos de produção, o produtor pode abastecer o modelo com esses custos, e o que ele nos devolve são alternativas que podem ser tomadas para uma tentativa de redução dos custos. Então você falou, por exemplo, dele colocar lá 100 milímetros. Uhum. Aí digamos que ele colocou 100 milímetros, tal, aí ele viu e falou: "Ah, bacana, tal". Lá na frente, choveu só 50 milímetros. Ok. Não choveu 100 que ele estava esperando. E aí? O que a gente recomenda para ele é que ele faça vários cenários, então ele coloque tanto 50, quanto 100, quanto 150. Essa é a facilidade do modelo. Em alguns minutos, o modelo consegue simular qualquer coisa que o produtor quiser. Então ele pode simular tanto um cenário de seca, quanto um cenário de chuva extrema. Então, se ele quiser colocar 50 milímetros para verificar como que o pasto dele, por exemplo, vai se comportar, ele pode. Se ele quiser colocar 150 para verificar como que vai ser esse crescimento, ele também pode. Então é uma ferramenta que permite ao produtor brincar, entre aspas, com diferentes cenários. Ele pode, criar um cenário na cabeça dele, transcrever esse cenário para o modelo, aplicando, as informações, e as equações dão a resposta que não necessariamente a resposta que ele quer, mas a resposta mais condizente com aquele ambiente em que ele está trabalhando. Deixa eu brincar um pouquinho aqui. A matemática é muito racional. Ela Muito. consegue lidar com o emocional? Por exemplo, tem produtor que ele tá na pecuária porque ele ama a pecuária. Ele tá ali Vocacionado. porque é a paixão, o pai dele fazia pecuária, o avô dele fazia pecuária, e aquilo tá dentro dele, né. Ele adora montar num cavalo e sair pelo pasto ali, vendo o gado dele. Como é que o sistema lida com esse choque de afinidade do Claro. produtor e a realidade financeira que os números mostram para ele? Bom, o nosso modelo ele não consegue testar o cognitivo do produtor. E o que a gente sabe é que muitas vezes a nossa vocação não necessariamente está relacionada com a aptidão da terra onde a gente trabalha. Então aí a gente precisa fazer uma diferenciação entre vocação do produtor rural e aptidão da terra. O que o modelo vai nos dizer é qual seria a melhor estratégia naquele local, mas a decisão por tomar essa melhor estratégia, ela vai ser do produtor. Então a gente pode, por exemplo, ter um produtor que é extremamente vocacionado para a pecuária de cria, e o modelo pode nos indicar que naquelas condições que o produtor está trabalhando, o melhor seria um confinamento. Então vai depender do produtor, identificar se ele quer partir para uma área mais racional, então adotar um confinamento que seria mais lucrativo, ou se ele permanece na atividade que ele está fazendo, um exemplo, a pecuária de cria. Então, o modelo ele não é capaz de modelar o cognitivo, a parte psicológica do produtor a gente não consegue ainda, né, por enquanto a gente ainda não consegue fazer esse modelo, mas o que o nosso modelo nos dá é qual seria a atividade mais rentável dentro de uma determinada realidade. Podemos dizer que o modelo, então, é um conselheiro. Exato, porque sempre que a gente trabalha com softwares, com a própria IA, o modelo ele nos dá um norte, mas a decisão sempre vai ser tomada pelo usuário. A decisão ela é sempre do produtor ou de quem está usando o software, o sistema, o que for. E aí, quando ele toma essa decisão, muitas vezes a gente tem que entender que tem um cognitivo por trás do produtor. Esse cognitivo ele está muito relacionado com as vivências, com o histórico que o produtor tem. Então, às vezes, é mais do que vocação, mas é todo um histórico que forma esse cognitivo que vai levar o produtor a tomar uma decisão. Então, a gente pode estar indicando para ele ir para a direita em determinado cenário, mas ele opta por tomar um caminho à esquerda pelo histórico que ele tem. Então, o modelo dá um norte. A decisão final nunca vai ser do modelo, nem desse, nem de nenhum outro software. A decisão final sempre vai ser do produtor. O modelo pode errar? Existe probabilidade Claro. de erro?
Claro, inclusive nesse momento a gente está passando exatamente por essa dificuldade. Como a gente está numa fase intermediária, avançando para uma fase de validação do modelo, a gente está exatamente coletando variáveis e fazendo o modelo rodar para verificar o quão realista ele é. O modelo sempre vai poder errar, ele é, na verdade, uma aproximação da realidade, ele não nos dá respostas exatas, ele nos dá respostas aproximadas a respeito dos cenários. Então é como se ele fornecesse para o produtor, informações e dados que são importantes para a tomada de decisão, mas nunca vai ser uma resposta única ou uma resposta exata, é sempre uma aproximação da realidade. Em termos de matemática, a gente não consegue representar matematicamente a realidade como um todo. Por quê? Porque as variáveis biológicas que se trabalha, seja em pecuária ou seja em lavoura, são extremamente complexas e muitas vezes para nós interessa mais a inter-relação dessas variáveis. Então, às vezes, só uma variável isolada não produz muito conhecimento, mas quando essa variável se interliga com outra, é o que vai produzir determinado resultado. Então, fazer uma modelagem matemática disso é extremamente difícil. Então, por isso que o modelo ele é uma aproximação. O conceito de modelagem, se a gente for buscar pela teoria, é aproximação da realidade. Nunca uma resposta exata, mas uma aproximação daquilo que a gente tem no produtor. E no chão de fábrica dele, né, na terra, efetivamente, na propriedade rural. E o que a gente está fazendo nesse momento é a validação. Então, a gente está coletando informações, jogando para dentro do modelo, fazendo ele rodar, como a gente chama em matemática ou em simulação, para verificar se as respostas são compatíveis com a realidade onde ele está sendo testado. A gente tem um recorte muito específico para Rio Grande do Sul, para atividade pecuária, pecuária de corte e para lavouras de soja e arroz, que para nós aqui são o carro-chefe. Mas a gente tem também um desejo de conseguir extrapolar isso para outras realidades, como o Sudeste e Centro-Oeste, como a realidade de vocês, e aí talvez a gente tenha que fazer adaptações para que esse modelo ele interaja melhor com lavouras. Então, sempre que a gente for construir um modelo, primeiro a gente precisa ter um recorte daquilo que a gente quer modelar. No nosso caso, a gente está um recorte do Rio Grande do Sul, tendo as 5 regiões do Rio Grande do Sul, mas específico para o nosso estado, para tentar dar respostas mais coerentes para o produtor. Não adianta a gente ter um ímpeto de querer fazer uma modelagem para o país inteiro, considerando que no Brasil a gente tem realidades absolutamente diferentes, e de repente fornecer respostas que não são compatíveis. Nosso objetivo é fornecer respostas absolutamente realistas para o produtor, e para isso a gente precisa fazer pequenos recortes de realidade. Soraya, eu quero colocar um pouquinho de polêmica, um tempero aqui nessa nossa conversa, e porque tem uma frase sua que chama a atenção, que é a seguinte: nem sempre a alta produtividade vai representar uma boa rentabilidade. Me explica como é que esse modelo de simulação prova isso matematicamente? Essa frase é polêmica, mas o que que acontece? Para a gente ter uma altíssima produtividade, a gente vai ter custos de entrada no sistema muito altos. Não necessariamente um aumento de custos vai gerar uma alta rentabilidade. Então, o que nós estamos buscando é equilíbrio, a entrada de custos compatíveis com produtividade, mas não necessariamente a extrapolação do modelo biológico. O mais difícil é coordenar modelo biológico com modelo econômico, fazer um equilíbrio entre esses dois. Se a gente estivesse pensando somente em altíssima produtividade, a gente poderia explorar, por exemplo, uma genética animal ao extremo, mas isso teria um custo tremendo. A gente poderia explorar uma cultura de soja ao extremo, mas também teria um custo tremendo. Então, esse altíssimo custo, ele vai impactar numa redução de rentabilidade. Por isso que eu sempre comento que não necessariamente altíssima produtividade vai refletir em rentabilidade, porque a altíssima produtividade tem um custo que não necessariamente a gente está disposto a pagar, é um custo muito alto. O que que o modelo nos dá? O modelo nos dá uma ideia de equilíbrio. Ele vai dizer: olha, se tu quiseres explorar o extremo da biologia, a resposta que tu vai ter em custos vai ser muito alta. Uma resposta muito alta em custo vai reduzir a tua rentabilidade no longo prazo. Então é uma escolha que o produtor tem, né, que fazer. Ele quer trabalhar com altíssima produtividade, ok, mas ele tem que estar disposto a também investir muito nesse negócio e aí talvez no longo prazo reduzir a sua rentabilidade por esses altíssimos custos. Por isso a polêmica da frase.
Mas na prática, você está certa. Eu entrevistei há poucos dias atrás um produtor rural que foi campeão do SESB, e ele teve, parece-me que 116 sacas, eu não me lembro se foram cento e Hum. dezesseis sacas de soja por hectare. Aí o que que ele fez? No ano seguinte ele falou assim: "Eu vou produzir muito mais", e ele foi lá e aumentou a adubação dele, ele fez uma série de práticas de manejo para produzir muito mais. Produziu 90 sacas. Então ele ficou frustrado com ele gastou muito mais dinheiro, né, Uhum, gastou muito mais energia, muito mais tempo e acabou claro. tendo uma rentabilidade muito menor. Então sua frase é perfeita nesse sentido. E divino no caso da lavoura, a gente ainda tem a margem um pouco maior, a margem de lucro, mas na pecuária é uma margem extremamente estreita. Então, se a gente peca um pouco com esses custos de entrada, diretamente naquele mesmo ciclo pecuário, ao final do ano, a gente vai ter uma baixa de rentabilidade, exatamente por ter uma margem muito estreita. Então, tem um economista que eu gosto muito aqui no Rio Grande do Sul, Antônio da Luz, que ele sempre diz que o produtor precisa aprender a fazer conta. E é isso que a gente está tentando ensinar. Então, a gente precisa, olha, colocar os custos de produção e tentar equilibrar a biologia e a economia. Não necessariamente altíssima produtividade com altíssimo custo vai ter um impacto positivo na rentabilidade, pode ser um tiro no pé do produtor. Então a gente tem que buscar muito mais por equilíbrio, exatamente para que ele seja sustentável economicamente no longo prazo. A gente quer que esse produtor não produza só esse ano, a gente quer que ele permaneça produzindo ao longo de décadas. E para ele ter essa sustentabilidade, ele tem que buscar muito mais pelo equilíbrio do que por uma altíssima produtividade a qualquer custo. Vamos para a prática. O Vamos lá. produtor vai lá, roda a simulação e o que ele vai receber o quê? É um relatório de cenários, é um gráfico de projeções, ele como é que ele vai visualizar essas respostas? Ele olha nesse software e ele visualiza respostas em termos de dados e também gráficos. Então, num primeiro momento, a gente está estudando se seria melhor o produtor utilizar diretamente a ferramenta ou se um consultor ou um analista, um técnico de campo, um técnico em agropecuária, um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, um administrador, poderia utilizar. Num primeiro momento, a gente ainda não conseguiu identificar se é a ferramenta ideal para o produtor ou se é uma ferramenta ideal para um consultor ou para um administrador. O que a gente quer trazer é uma resposta bastante clara, então uma resposta no formato de gráfico ou no formato de tabela é o que a gente está buscando, pelo menos essas são as nossas primeiras respostas. Agora, a interpretação disso pode ficar a cargo de um consultor para tentar traduzir um pouco melhor esses cenários para o produtor. É claro que a gente não pode pensar que a ferramenta é uma ferramenta de consultoria. Muito pelo contrário, ela é uma ferramenta que a gente pensa em disponibilizar publicamente para que se transforme numa política pública, pelo menos aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul, para que a gente, ao antecipar esses cenários e ao fazer projeção e gráficos com essas projeções e essas simulações, a gente consiga, ao antecipar o cenário, também promover políticas que possam melhorar a condição geral dos pecuaristas e dos agricultores no estado do Rio Grande do Sul. Então, a nossa ideia não é fornecer um sistema de consultoria, muito pelo contrário, é transformar esse software num acesso público que qualquer um vai poder utilizá-lo, mas num primeiro momento a gente acredita que talvez a análise fique mais a cargo dos administradores ou técnicos mesmo de campo para traduzirem essas respostas ao produtor. Tem empresas ajudando vocês ou é um trabalho único e exclusivo da universidade? É Quem um trabalho apoia esse projeto? puramente acadêmico, é um trabalho puramente acadêmico, que não possui inclusive nenhum financiamento. Então eu comecei com esse trabalho, como eu te comentei lá no início, há 10 anos atrás, ainda quando eu fazia doutorado, numa época em que a gente sequer falava em inteligência artificial, então a dinâmica de sistemas foi na época a metodologia mais indicada e tem se mostrado ao longo desses 10 anos, com todas as revoluções de equação matemática que a gente tem feito, tem se mostrado a ferramenta mais indicada. A gente percebeu também que não vamos para esse lado da inteligência artificial, porque não é isso que a gente quer com essa construção de cenários. Então, ele não é um trabalho financiado, a gente vai gratuitamente nas propriedades rurais, então o produtor rural não tem nenhum custo para trazer os seus dados e para fazer a modelagem da sua propriedade, e ele é um trabalho estritamente acadêmico. Você levou 10 anos para chegar a 50% da base de dados que você precisa. Quanto Exato. tempo mais você vai precisar para chegar no 100%?
Agora que nós já temos as equações finalizadas, a gente acredita que em pelo menos 1 ano ou 1 ano e meio esse projeto esteja totalmente finalizado. A parte inicial foi muito difícil, porque a gente desconhecia inclusive as equações que poderiam ser utilizadas nesse trabalho. Nós tínhamos algum recurso de bibliografia de pesquisadores que já tinham trabalhado em áreas específicas, né, em meteorologia, clima, parte de genética, parte de pasto, parte de lavoura, mas a gente não tinha equações que pudessem unir todos esses modelos. Então se levou pelo menos 10 anos, desde que eu comecei a trabalhar nessa área, para construir equações que unam esses diferentes submodelos. Agora, daqui para frente, eu acredito que entre 1 ano e 1 ano e meio, porque a gente já está numa fase de validação dos dados, a gente consiga entregar isso no formato de um software público para acesso de produtores e de técnicos de campo. Bom, para você atingir essa validação final, você precisa ainda de catalogar aí umas 25 propriedades, mais ou menos, é isso aí? Pelo menos 25 É, propriedades espalhadas pelo estado. tá, em qualquer ponto porque o estado do Rio Grande do Sul é grande também, né, qualquer ponto do estado? Em qualquer ponto do estado, a gente tem 5 regiões no estado e a gente pode visitar o produtor em qualquer uma dessas regiões, até porque a gente quer fazer um retrato do estado como um todo. Então é importante a gente visitar desde Campos de Cima da Serra até Fronteira Oeste, que tem realidades bem diferentes, mas é importante que o modelo consiga ser acoplado e nesses diferentes dados, porque a resposta que a gente quer realmente é uma resposta regional global dentro da nossa região. Então é importante visitar os produtores rurais em todas as regiões e os dados que a gente já tem já são de todas as regiões, então a gente precisa continuar com esse trabalho de coleta. Qual é o perfil do produtor rural e o perfil da propriedade rural que interessa para vocês? Perfeito. Propriedades rurais de médio e grande porte e produtores rurais que trabalhem com pecuária de corte ou com lavoura de soja e milho, perdão, de soja e arroz, preferencialmente produtores que trabalham com integração lavoura-pecuária, que para nós aqui no Rio Grande do Sul é muito pujante. Então, os produtores, em função do fato das nossas propriedades serem muito menores do que as propriedades na região de vocês, por exemplo, o produtor ele acaba tendo 2 safras dentro de uma mesma área, então ele tem uma safra de grãos, muito provavelmente no verão, né, se a gente trabalhar com arroz e soja, e depois uma outra safra de inverno com a produção de carne. Então produtores de médio e, grande porte, que trabalhem com pecuária e com integração lavoura-pecuária. Uma coisa que eu quero entender, Claro. a universidade é que banca isso. A gente sabe que não está sobrando dinheiro nas universidades. Aí, de repente, um produtor lá do Chuí, um produtor lá da divisa com o Paraná, fala assim: "Ô, eu quero participar". Você olha e fala: "Nossa, a propriedade dele é bacana, é perfeita". Quem banca esses custos? Porque vocês têm que ir lá na propriedade dele, tem que avaliar, né, tem que ter dinheiro de algum lugar. Exato. Esse projeto em específico, ele não é financiado. Então sou eu que tenho bancado esses custos. Esse projeto ele foi contemplado, na verdade, com o Prêmio Santander, há 10 anos atrás, também quando a gente começou. Então o Prêmio Santander, a gente recebeu uma quantia em dinheiro que vem sendo utilizada ao longo desses anos para fazer essas viagens, mas ele não possui, infelizmente, nenhum financiamento de CAPES ou CNPq, que são os órgãos financiadores tradicionais do nosso país. E ele também não é bancado pela universidade, na verdade, eu sou a responsável por ir nas propriedades, esse dinheiro acaba sendo ou de cunho privado ou ainda do Prêmio Santander Universidades que eu recebi há 10 anos atrás. Altruísmo. Totalmente. Totalmente, porque eu acredito muito na força do produtor rural, e eu acho que o produtor rural muitas vezes é tão desvalorizado, e a gente trabalha tão pouco, dentro da universidade para construir ferramentas que realmente podem chegar lá na ponta da propriedade e auxiliá-lo, que isso é o que me motiva. Eu acho que o produtor rural precisa ser auxiliado, nós enquanto universidades e universidade pública temos uma obrigação moral de devolver para a sociedade o que a gente produz e devolver para a sociedade respostas claras, respostas condizentes com a realidade, e o produtor precisa ser assistido, afinal de contas quem paga o nosso salário, isso eu gosto de deixar bem claro, o salário do professor e do pesquisador é a sociedade.
Então, nada mais justo do que a gente devolver para essa sociedade ferramentas que possam ser utilizadas para melhoria da qualidade de vida, da economia, do entorno do produtor rural. Eu vou te falar uma coisa, eu estava gostando da prosa. Agora, então, eu estou adorando, porque são tão Obrigada, raras ações altruístas como essas, obrigada. mas tem começado a aparecer. Tem uma cientista que soltou agora aí um trabalho fantástico, o pessoal está falando muito dela, não me lembro o nome dela agora. Tem a Mariângela Hungria que É tá, assim, verdade, em alta também, né, todo mundo falando dela, um trabalho maravilhoso. Tem maravilhoso. pessoas fazendo coisas que estão mudando a sociedade, que estão mudando a vida de milhares de outras pessoas, não por dinheiro. Porque quando você fala assim: "Ah, eu não quero que isso vire um software comercial", você poderia ficar milionária com um negócio desse, Claro. né. E não, de repente você fala: "Não, eu abro mão de ficar Uhum. milionária com isso aqui, para continuar sendo a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas vendo vidas sendo transformadas". Meu Deus, parabéns, isso é maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. E é claro que a gente imagina que depois, com a aplicação desse trabalho, outros trabalhos devem surgir, e aí talvez se consiga um financiamento de uma forma mais Claro, facilitada a partir dessas claro. primeiras respostas. Mas esse primeiro trabalho, ele realmente é um trabalho de formiguinha, como a gente diz, é degrau por degrau, tijolo por tijolo, até que se consiga um reconhecimento maior do que está sendo feito. Então vamos lá, para a gente finalizar. Os produtores do Rio Grande do Sul, deixa eu ser bem específico agora, de Uhum. pecuária de corte, soja e arroz, que nos ouvirem, nos assistirem, que quiserem participar do projeto e receber esse diagnóstico gratuito, como é que eles podem entrar em contato com você ou com a equipe da universidade, com a sua equipe, para participar? Eu vou deixar o meu e-mail divino para o pessoal. Meu e-mail é soraya.tanuri@urgs.br. Então, Soraya com Y, ponto Tanuri, exatamente como se diz, arroba URGS, como que se escreve URGS? UFRGS.br. Muito bem. Eu espero que você tenha muito sucesso, que consiga terminar logo, colocar na prática, ajudar muita gente a mudar de Obrigada. vida, a melhorar esse país a produzir mais carne, produzir mais alimento, a gente alimentar o mundo e mostrar que o agronegócio não é só dinheiro, que o agronegócio é muito mais do que isso. É Ele muito mais. é ele é preservação da vida, isso é que é o mais importante. Obrigado por ter dispensado o seu tempo tão precioso para estar aqui conosco, viu? Muito obrigada a vocês. A gente teve uma conversa extremamente produtiva. Espero principalmente que os produtores rurais tenham gostado, porque é para eles que eu trabalho. Então, eu trabalho para esse produtor rural, que é um grande produtor de alimentos, que é quem faz a economia do nosso país girar e que muitas vezes é tão desvalorizado. Então, que esse trabalho sirva exatamente para valorizar a atividade agropecuária do nosso país, começando pelo Rio Grande do Sul, devagarinho, e subindo para outros estados no futuro. Eu tenho certeza que você vai chegar lá no topo do país. Obrigada, Obrigado, tá? Divina. Muito obrigada. Gente, eu gostaria de conversar com mais Soraias, eu gostaria de ver mais pessoas altruístas, assim, mais pessoas que querem fazer o bem. Apesar que eu vou falar uma coisa para vocês, eu recebo muita gente aqui que está mais preocupada em ajudar o próximo, mais preocupada em ajudar o ser humano, do que preocupada em ajudar a si mesmo. Eu acho que o mundo tem muito mais gente boa do que gente ruim. O problema é que as ruins gritam tanto que acabam reverberando muito mais do que as boas. Mas nós precisamos de dar vozes a essas Soraias que estão aí fazendo esses trabalhos incríveis. Eu conversei com a professora Soraya Tanuri. Ela é professora e é pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nós falamos sobre uma ferramenta que ela tem trabalhado nessa ferramenta há 10 anos de simulação que prevê a projeção de cenários no agronegócio. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário,
já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.